O tema de hoje é palavra de conhecimento. E sabe, eu queria abrir aqui essa ministração falando para você a respeito da sensibilidade no Espírito, né? Como que anda a sua sensibilidade com o Espírito Santo de Deus? Você tem ouvido o Espírito Santo de Deus? Você tem entendido que é o Espírito Santo de Deus falando e ministrando no teu coração? Ou você acha que é simplesmente fruto da sua imaginação ou fruto das suas emoções? Bem, eu queria aqui fazer esse convite nesse momento para você dar uma relaxada aí na sua casa, nós que estamos aqui também, e poder abrir o nosso coração no entendimento do Espírito Santo, abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus, que os teus ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, a voz que nos dá a direção correta. Todo crente, irmão, todo crente, de uma forma ou de outra, ele ouve o Senhor. Deus fala, Deus ministra no coração. E aí a pergunta que eu te faço é: como que você tem ouvido Deus? De que forma que você tem ouvido Deus? O que tem aí acontecido no seu relacionamento com Deus, que você fala: Dércio, nesse determinado momento, eu estou ouvindo o Senhor falar comigo, eu estou vendo o Espírito Santo de Deus falar tremendamente ao meu coração. O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Quais ações que eu devo tomar? Bom, irmãos, isso está ligado a um relacionamento, porque nós só conseguimos dar ouvido para o Senhor a partir do momento que nos relacionamos com Ele. E aí você me pergunta: mas por que isso? Porque eu vou saber identificar a voz do Senhor, e a voz do Senhor é uma voz inconfundível. A voz do Senhor, ela vem sobre nós, a testificação do Espírito Santo, ela bate no nosso coração. A gente sabe que é algo que Deus está ministrando, que Deus está falando, e isso está latejando na nossa alma, aleluia. E essa testificação me faz ter o discernimento de que a voz que eu estou ouvindo não é uma voz fruto de emoções, não é uma voz fruto de pensamentos aleatórios, não. Essa voz que eu estou ouvindo, ela é de fato a voz de Deus. Deus está me orientando, Deus está me direcionando. Vai abrir, irmão, mas vamos desenrolar esse mistério. E aí o que acontece? Eu queria deixar alguns pontos importantes para você poder aí mergulhar neles. O primeiro deles é a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, ela vem falar conosco com propósito. Deus não fala aleatoriamente, Deus, ele fala com propósito. Aderson, mas como? Como que eu ouço Deus falar? Você ouve Deus falar através da palavra de Deus. Você ouve o Senhor, Deus está falando com você. Então como você se relaciona com Deus? Primeiro, meditando na palavra, na sua palavra. Eu medito nela de dia e de noite. Então a meditação na palavra me leva a ter um relacionamento profundo com o meu Senhor. E isso vai fazendo o quê? O tema de hoje é a palavra de conhecimento. Isso vai abrindo a sua mente para a compreensão daquele que está falando e ministrando em você. E essa voz vai ser inconfundível. E as suas emoções agora, elas não vão fazer parte desse relacionamento, mas a sua razão, o seu intelecto, ele vai ter uma clareza, uma compreensão muito significante. Você vai entender que essa voz, esse sentimento que veio, essa testificação que veio em você, ela é Deus. Deus está falando com você. Então uma palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo a respeito do seu passado ou do seu presente. O Espírito Santo de Deus, essa palavra de conhecimento, ela vai vir sobre a sua vida, aleluia, através dessa testificação do Espírito Santo de Deus, e ele vai relacionar isso a respeito das coisas do seu passado ou do seu presente, o que está acontecendo.
Como que está a sua vida hoje? Ou o que aconteceu lá atrás que influencia no hoje? Então a palavra de conhecimento faz parte de uma categoria de dons de revelação. Nessa noite eu quero orar isso com você no final, para que Deus te dê revelação. O Espírito Santo de Deus, olha só, é no livro de 1 Coríntios, glória a Deus, abriu. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11, deixa eu mudar aqui um pouco, deixa eu fazer um negócio diferente. Glória a Deus, abra aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, do 4 a 11, nós vamos ler isso juntos. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Então, não, mas isso daqui deve ser um outro tipo de Espírito. Não, irmão, é um único Espírito, não são vários Espíritos, mas há só um Espírito, o Espírito Santo de Deus. Olha o texto continuando: existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Agora olha só, eu grifei esse trecho do texto bíblico. A cada um de nós é concedido a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Olha só, lembra que eu disse no início que Deus, Ele vai operando com propósito? É isso, Deus opera para uma edificação coletiva de toda a comunidade na qual estamos inseridos. A um Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outros o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, a o mesmo Espírito dá grande fé, a outro o único Espírito concede o dom de cura, a ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isto é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Então, amados, eu quero fazer essa convocação para que nós venhamos buscar os dons do Espírito Santo. Nós temos aqui, uma vez ao mês praticamente, o nosso Sandlight, que é um momento de entrega, é um momento de busca, é um momento de renúncia, e aqui é só uma abertura, mas o Sandlight, esse enviar luz, ele tem que ser diariamente em nossas vidas. Nós temos que ter essa intimidade na oração e na palavra, aleluia, para que os frutos do Espírito sejam manifestados através do batismo com evidência em línguas. Então olha só, nós temos 9 dons. O primeiro deles é o dom da palavra de sabedoria. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Segundo, o dom da palavra de conhecimento. Como que você tem se portado com seus amigos? Como que você tem se portado no meio da sua família? Aleluia, Deus, Ele quer te usar nesse meio. Deus, Ele quer fazer você ser um instrumento de luz, um instrumento de paz, um instrumento de amor no meio dessas pessoas. Então, enquanto as pessoas estão falando aquilo que os corações delas estão cheios, você também, você vai falar do que o seu coração está cheio. E o seu coração está cheio do quê? Está cheio de oração, está cheio de busca da palavra. O seu coração está
ansiando por mais, está com anseio por mais de Cristo, aleluia. Então quando você abrir a sua boca, Deus te usará com o dom da palavra de conhecimento. Terceiro, o dom da fé. Olha só que interessantíssimo, irmão. Quantas pessoas que você está ali numa roda de oração, e você está orando, você está intercedendo, acabou a oração, encerrou, nós falamos amém, mas o Espírito Santo de Deus está te incomodando ainda. O Espírito Santo de Deus está falando para você, não, ora mais, interceda. Ou então Deus está falando assim, olha, pega o óleo, coloca o óleo, sabe, coloca o óleo sobre a enfermidade dessa pessoa, ora mais por ela. Deus está querendo fazer a cura, irmãos, porque Deus, Ele cura. Então a fé, ela é um mecanismo de ousadia, porque a fé, ela vai transpassar o racional, e ela vai me levar, aleluia, a uma frequência espiritual de entendimento do que o Espírito Santo está querendo realizar naquele exato momento, na vida daquela pessoa que estamos orando no caso. Quarto, o dom de cura. Quinto, o dom de operação de milagres. Lá em 1 Coríntios 12, 10, capítulo 12, versículo 10 diz: a um Ele dá o poder de realizar milagres. O que é milagre, Adércio? O cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o paralítico vai andar, o tumor vai sair daquela pessoa, o câncer vai ser expelido daquela pessoa, porque Deus, Ele faz milagres. Aleluia. Sexto, o dom de profecia. Quando você profetiza, as pessoas estão lá falando mal, as pessoas estão falando que não vai dar certo, e você está estendendo a sua mão e falando: eu profetizo que vai dar certo. Eu profetizo que essa pessoa será salva. Eu profetizo que essa pessoa terá um encontro com o Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a minha nação. Eu profetizo que cessará todas as guerras que estão acontecendo no mundo. E você começa a ir por esse campo. Deus começa a te usar poderosamente para liberar, para profetizar e para liberar profecias. Quantas profecias já não se cumpriram? Missionários antigamente profetizaram muitas coisas sobre o Brasil, e hoje o Brasil está vivendo esta realidade. Sétimo, o dom de discernimento dos espíritos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10 diz: a outros Ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outros espíritos. Quantos irmãos em Cristo, por empolgação, por motivação, acabam se equivocando, falando, entregando como se fosse uma profecia, mas não é uma profecia, ele errou. E está bem aí, irmão, porque nós vamos ensiná-lo, nós vamos discipulá-lo. Faz parte do processo daquele que tem ousadia. Às vezes dá uma falha, às vezes dá um bug, mas nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá esse discernimento, e nós vamos saber identificar: opa, isso não vem do Espírito Santo de Deus. E aí o que eu faço? Eu falo para aquela pessoa que ela está errada, que ela está falando na carne? Não, irmão, eu vou conversar com ela, eu vou discipular ela, eu vou orientar ela para que ela busque mais o Senhor, e eu vou ajudá-la nesse processo de busca. Por quê? Porque ela está sendo ousada em um dom. Então vamos ajudá-la para que ela cresça com esse dom e possa ser edificante para toda a comunidade, para toda a igreja. Oitavo, o dom de variedades de língua. Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Em diferentes línguas. Tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e falam outros idiomas de outras nações. Tem pessoas que falam línguas estranhas, que é para a sua própria edificação. Amém? Isso não está errado, isso não é do demônio, é a manifestação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Nono e último, o dom de variedades de línguas. Olha só que interessante. Isso é o importante para nós. São 8 dons aqui que nós mencionamos. Enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Esse é o nono. Isso. Você interpreta, a pessoa está falando em línguas estranhas,
ou a pessoa ela é usada no Espírito Santo. Eu já vi fatos reais disso acontecendo. A pessoa ela é uma brasileira, ela nunca falou a língua japonesa, e ela é batizada no Espírito Santo, e ela começa a falar japonês, ao ponto de um japonês falar: não, é isso mesmo, eu estou entendendo, ela está falando uma revelação sobre o Japão. Deus faz isso, amém, irmãos? Exemplos da palavra de conhecimento. Jesus recebeu uma revelação sobrenatural e usou o dom da palavra de conhecimento. Olha só, livro de João, capítulo 4, do versículo 16 ao 19, diz assim: vá buscar seu marido, disse Jesus. Ela responde: não tenho marido. Jesus disse: é verdade, você já não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Ela ficou espantada. Jesus foi pedir água para aquela mulher. Ela era uma samaritana, e ali durante o processo de diálogo, Jesus vai revelar quem é aquela mulher. Então, palavra de conhecimento é o Espírito Santo de Deus ministrando em você o que está se passando sobre a vida daquela pessoa. E ali é para você usar, aleluia, todos esses dons, toda essa testificação do Espírito Santo, para que aquela vida seja alcançada. Não deixe o medo dominar você, mas seja instrumento de Deus para falar com aquela pessoa, e Deus te usará poderosamente. Há um tempo atrás nós estávamos no boliche, e lá no boliche o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: você tem que falar com aquele homem. Aquele homem está isolado, aquele homem está afastado, ele está sem esperança. E começou a vir na minha mente muitas coisas relacionadas àquele homem. E ali eu fiquei parado, e conforme Deus ia falando, o Espírito Santo ia testificando, meu coração foi acelerando, eu fui sentindo um desconforto ali. Eu falei: não, eu não posso segurar isso, eu tenho que falar com ele. E ali eu pude conversar rapidamente com aquele homem, e ele ali recebeu o que eu tinha para dizer para ele. Então deixa Deus te usar. Olha só, Filipe entra dentro da carruagem de eunuco etíope, após o Espírito Santo o impulsionar, e usou o dom da palavra de conhecimento. Vamos ver? Livro de Atos, capítulo 8, versículo 29 ao 31. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia a profecia, Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? Então Felipe pegou carona na carruagem. Ele viu o homem ali, o etíope, lendo as escrituras de Isaías. Então Felipe se aproxima dele e diz: você compreende aquilo que você está lendo? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Olha só, isso está ligado diretamente a oportunidades. O crente não pode perder oportunidade. Se tem alguém que deu uma brecha ali, você já tem que se achegar sobre essa pessoa, você já tem que liberar uma palavra sobre aquela pessoa, você tem que se dispor a ajudá-la. Se ela não está compreendendo as escrituras, você vai ser um instrumento de Deus para ensiná-la com mansidão, com paciência, porque tem pessoas que não entendem, tem pessoas que são mais eufóricas, tem pessoas que questionam, e com paciência você vai ser um instrumento de Deus para ajudar essa pessoa. Olha só isso que interessante, 3 razões para que você deve, para você fluir no dom da palavra de conhecimento. 3 razões para você fluir no dom da palavra de conhecimento. Primeiro, Deus só revela para redimir. Amado, Deus só revela para redimir.
Deus não vai ficar revelando coisas aleatórias, coisas sem sentido. Aleluia. Deus, ele é específico naquilo que ele quer dizer. Deus não fica rodeando. Olha só, verbo transitivo direto: fazer a reparação de um erro ou crime, uma falta, retratar. Deus, ele entra, aleluia, com a revelação para redimir. Aquela pessoa, ela vai olhar para você e ela vai falar: nossa, o que você está dizendo é porque eu dei mancada, porque eu errei, porque eu fiz aquilo. E Deus vai te usar. A palavra que vai sair dos seus lábios é uma palavra que vai redimir. Segundo, a palavra de conhecimento aumenta o nível de fé na atmosfera. Olha só isso: aonde existe fé, o sobrenatural pode acontecer. Amado, não ligue para o tempo. Não ligue para o tempo. Quando Deus, ele quer fluir no Espírito, você vai sentir isso. E tem gente que olha o relógio, tem gente que vai ver a hora, vai falar: não, eu tenho que me organizar, não, o tempo é curto. Ei, saiba entender o que Deus quer fazer naquele momento, e seja útil naquele momento, na presença de Deus. A palavra de conhecimento, ela aumenta o nível de fé na atmosfera. Você está recebendo, Deus está falando, Deus está ministrando, o ambiente vai mudando. Nós vamos falar mais profundamente sobre o que acontece, qual é essa atmosfera. Mas só para terminar aqui nessas 3 razões do fluir da palavra do conhecimento. Terceiro e último: quando a palavra de conhecimento vem, você tem a evidência que você já é conhecido por Deus. Você é abraçado naquilo, você é inserido naquilo. Olha só que interessante: quando existe revelação sobrenatural, fica inegável a existência de Deus, que Deus te conhece em detalhes. Então, para você que está sendo instrumento, e para a pessoa que está recebendo essa revelação, há um amor mútuo. Ambos estão sendo abraçados pela presença do Senhor Jesus e estão se identificando com a paternidade de Cristo sobre si. Olha só, 10 maneiras de como você receber a palavra de conhecimento. Como que você recebe essa palavra? Como que acontece essa parada, Dercio? Eu estou doido para receber isso, eu quero fluir nisso, eu quero entrar nessa atmosfera do Espírito Santo, e eu quero de fato ser um instrumento na igreja e na sociedade. Como que eu posso ser isso? Primeiro, sentindo. Através de alguma área afeto ou formigamento, Deus quer comunicar informações através de sentimentos físicos. Então você está ali naquele ambiente, você começa a sentir arrepio, você começa a sentir um calafrio, ou você então vai começar ali a ficar com a sua vista turva, a sua vista pode escurecer naquele ambiente, você pode sentir uma queda na sua pressão. Tudo isso é sintomas que você está sentindo naquele ambiente que você foi, naquele ambiente que você está sendo ali um canal, uma bênção, um missionário ali. Deus, ele está falando com você através dos sentidos. Segundo, através de você ver. Então, sentindo primeiro. Segundo, vendo. Você pode ver um órgão da pessoa em seu pensamento, e Deus liberar a cura na vida da pessoa. Você está ali, de repente você vê uma coluna, e aí você pega e fala assim: olha, eu estou vendo uma coluna, alguém está com um problema na coluna. A pessoa vai falar: eu estou com a coluna ruim, ou então eu estou para fazer uma cirurgia na coluna, eu estou com um problema grave na coluna. Amado, Deus está te usando ali, é a hora de orar, é a hora de colocar as mãos sobre essa pessoa e liberar a palavra. Então você tem 3 tipos de visão. A primeira, uma visão aberta. A pessoa pode ver um anjo ou uma forte luz.
Agora, uma visão mais fechada, você vê em sua imaginação. Você está com o seu olho fechado, você está ali orando, você está ali intercedendo e você começa a ver, a sua mente ela começa a ver alguma coisa. Ela começa a ver alguém que caiu jogando bola, ou alguém que deslocou o seu joelho, e ali você vai falar: olha, Deus me mostrou aqui uma visão de alguém que estava jogando bola, e essa pessoa ela torceu, e o joelho dela está fora do lugar, o joelho dela está deslocado ali, ela está com problema no joelho. Então você vai ser um instrumento de Deus para liberar uma palavra sobre aquela pessoa, curando ela dessa situação que ela sofreu. Terceiro, visão dentro de uma visão. Adesso, como assim visão dentro de uma visão? Você está ali naquele lugar, você está na igreja, você está cultuando ao Senhor, e você está com a sua mente fechada, e você está imaginando um horizonte, você está imaginando algumas coisas no horizonte, e dentro dessa sua imaginação, Deus ele vai colocar elementos que são elementos de revelação dentro da sua visão. Terceiro, ouvindo. Olha só, vamos gravando isso. Primeiro, sentindo. Segundo, vendo. Terceiro, ouvindo. Você ouve audivelmente a voz de Deus. Tem gente que ouve, irmão. Tem gente que está parado e ouve Deus falando: olha, faz tal coisa ali. Olha, não vai para esse lugar, não faça essa viagem, não vai para essa festa, não sai de casa esse horário. A pessoa vai ouvir isso, ela vai até achar estranho. Para quem não tem muito contato com isso, vai achar estranho, vai achar que alguém está falando, vai falar: poxa, você me chamou, você está me chamando? Não, é Deus que está falando, é o Espírito Santo de Deus que está falando. Quarto, sonhando. Deus pode se comunicar através do sonho. Você às vezes não tem contato com uma determinada pessoa e você acaba sonhando. Deus está te usando. Ligue para essa pessoa, fale com ela, olhe por ela, porque Deus ele está te usando através dos sonhos. Quinto, experimentando. Você acaba recebendo os mesmos sentimentos da outra pessoa. Exemplo, angústia, tristeza. Você está ali, você começa a sentir uma aflição grande. Aquilo não é seu, você está bem. Aí você fala: tem alguém aflito aqui? E aí a pessoa vai falar: vai levantar alguém, irmão, vai levantar alguém, não tenha medo. E vai falar: eu estou aflito, eu estou mal, eu estou triste, então vem aqui, eu vou orar por você. Entende isso? Sexto, lendo. Você vê uma palavra na frente da pessoa que revela uma enfermidade que ela tenha. Aí você recebe a palavra de conhecimento. Você está olhando, irmão. Tem gente que aconteceu isso, ela está vendo a pessoa, ela está com o olho aberto, e ela vê uma palavra em cima da pessoa, ela vê a palavra esperança, ela vê a palavra amor, ela vê uma palavra, e quando ela libera essa palavra, a pessoa fala: olha, eu estou com tal coisa relacionada a isso mesmo. Deus usa através dessa questão do lendo. Sétimo, falando. Quando você menos espera, pula palavras da sua boca sem perceber, e Deus te usa para falar. Você está ali conversando numa boca a pessoa, e daqui a pouco você começa a entrar nos assuntos que não estava no script, não estava na sua mente, mas é Deus te impulsionando para que você seja um instrumento para aquela pessoa. Glória a Deus. Oitavo, paladar e olfato. Você está em um lugar e você sente o cheiro de vinho, e Deus te revela que Ele quer derramar vinho novo naquele ambiente. Sabe, Deus ele começa a te usar. Ou você começa a sentir um cheiro. Sabe aquele cheiro de quando vai vir a chuva? A chuva está se aproximando, e você sente aquele clima gelado, e você sente aquele cheiro já vindo, aquela chuva está prestes a cair. Aleluia. Deus ele te usa dessa forma também para falar: olha, Deus está derramando chuva de bênçãos. Ou então Deus está querendo derramar um vinho novo nesse lugar. Ou Deus está movendo as águas nesse lugar, porque eu estou sentindo cheiro de água. Nono, impressão. É o que você sente em seu espírito. Décimo, qualquer outra maneira. Você não deve pôr Deus em uma caixa de espaço para Deus te usar. Deus vai te usar de várias formas. A questão é estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus.
Como fluir em palavra de conhecimento? Primeiro você tem que se revestir, né? Revista o pensamento, que aquilo que você recebeu é coisa de sua imaginação. Quantas pessoas falam, não, isso daqui é coisa da minha cabeça. Como é que eu consigo então fluir na palavra de conhecimento? Eu vou revestir a minha mente de conhecimento, eu vou revestir a minha mente, me santificando ao Senhor, buscando ao Senhor. Então eu vou ficar imune a qualquer questionamento que possa vir e que me faça duvidar de que de fato é Deus agindo na minha vida. Você precisa desenvolver o andar de fé. Você vai ter que arriscar. Desenvolver o andar de fé é uma criança que está aprendendo a andar. Ela aprende a andar caindo. Ela aprende a andar sofrendo quedas. Entende isso? Então você não se frustre quando Deus te usar e as coisas não forem como você planejou. Ou quando a pessoa chegar para você e falar, eu não estou com nada. Amém? Você está fazendo a sua parte. Você está arriscando com sabedoria, com estratégia, com discernimento. Mas você está dando passos de fé. E isso vai forjar você. Isso vai revestir você, vai capacitar você para que você cresça e se desenvolva com os dons do Senhor. Não seja presunçoso. Não revele o que Deus revelou. Não adicione sua opinião. Um coração humilde. Fale somente aquilo que o Espírito Santo de Deus está direcionando você. Não precisa acrescentar. Não precisa rodear. Não precisa de estratégias humanas. É simplesmente dizer e expressar para a pessoa, para a comunidade, para as pessoas, aquilo que Deus colocou no teu coração. Peça por mais detalhes. Isso é interessante, irmãos, para que você ore para Deus revelar mais sobre algo que Deus já mostrou para você. Você está em dúvida, Deus te mostrou algo e você ainda está em dúvida. Peça mais, ore mais, fala, Senhor, me dê mais detalhes, me dê mais visão, me dê mais direção, para que eu esteja convicto naquilo que eu vou fazer. Amado, é certeza, Deus vai falar mais, Deus vai revelar mais, você vai ter mais convicção de que é Deus que quer te usar naquela determinada situação, naquela determinada área, naquele determinado momento da sua vida. Palavra de conhecimento, ela está relacionada ao passo de fé. Eu preciso arriscar, eu preciso estar disponível para ser esse instrumento de Deus. Eu preciso estar, aleluia, ousado na presença do Senhor Jesus Cristo, para que de fato Ele me use como instrumento na mão dEle, e eu possa fluir no Espírito. Às vezes você fala, poxa, mas eu já tive uma experiência, eu achei que Deus tinha me usado para falar, eu achei que Deus tinha me usado para revelar, e a pessoa disse que não, a pessoa disse que não era de Deus. Você não pode esmurecer com isso, você não pode retroceder a sua fé, a sua comunhão em Cristo, por causa de certos momentos que não deram certo. O importante é você entender que você está como uma criança aprendendo a andar, e vai ter quedas, vai ter momentos que você vai sofrer quedas, mas é isso que vai forjar você para caminhar tranquilamente e viver esse sobrenatural do Senhor. Então não hesite em ser um instrumento, não hesite em arriscar, em ter fé no meio das situações. Não, seja sensível
sensível no espírito, para que a palavra de conhecimento seja revelada para você e você possa ser a luz no meio das trevas. Deus, Ele quer usar. Deus está ali disponível. A grande pergunta é: quais são os que estão disponíveis para dar esse passo de fé e começar a viver no sobrenatural, começar a fluir no sobrenatural do Senhor? Amados, só recebe suprimento aquele que está em missão. Se você está numa missão, você será equipado pelo Espírito Santo de Deus para a sua jornada. Então, aleluia, a partir do momento que você começa a caminhar, não importa quantas vezes você caiu, o importante é até onde você está disposto a manter a sua fé firme, aleluia, e continuar arriscando. Deus se alegra com os filhos que arriscam. Às vezes você fala, mas isso é imprudência. Não é imprudência arriscar com base na fé, é imprudência eu arriscar com base em emoções pessoais. É arriscado no sentido de imprudência quando eu decido fazer pelo meu próprio intelecto. Agora, se o Espírito Santo está me direcionando, eu vou. E não importa, eu posso cair uma, eu posso cair duas, eu posso me equivocar quando eu revelar algo para alguém, mas eu vou continuar buscando intensamente essa palavra de conhecimento, e Deus de fato me usará com poder, com autoridade, com ousadia, para que eu possa ser bênção e luz na vida daquele que necessita. Olha, nós já estamos caminhando para o final, mas eu queria frisar os 3 tipos de visão e que isso fique muito bem registrado para vocês. Primeiro, a visão aberta. A pessoa, ela pode ver um anjo, ela pode ver uma forte luz. E é isso que está ligado, essa palavra de conhecimento, é a disposição que eu tenho para fluir no Espírito. A Bíblia fala assim: andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quando eu fluo no Espírito, a minha mente ligada em Cristo me faz ter discernimento, aleluia, das coisas que procedem do alto. E agora eu sou sensível, e tem pessoas que de fato vão ter visão aberta. Elas vão ver. Eu lembro que alguns anos atrás, eu tinha me convertido ao Evangelho e estava indo para a igreja. Minha mãe estava indo para a igreja, minha irmã e eu estava na igreja firme. E a minha irmã, dentro de casa, ela viu uma pombagira girando dentro de casa. Ela viu a entidade espírita da pombagira dentro de casa. E ela me ligou assustada e falou: Dé, onde você está? E eu lembro que eu estava no monte orando, e ela falou: vem para casa, pelo amor de Deus, que eu estou morrendo de medo aqui, porque eu vi tal coisa. Eu falei: calma, e eu fui para casa, a gente orou em casa, tudo passou, e eu pude entender que ali era um processo de conversão, no qual a gente estava sofrendo retaliações espirituais, para que a gente fosse minado na fé. E minha irmã estava tendo o quê? Uma visão aberta. Deus mostrou nitidamente para ela a entidade ali dentro da nossa casa. Outros vão ter a visão fechada. Você pode ver em sua imaginação. Você está com o seu olho fechado e você começa a ver as coisas com detalhe. Às vezes Deus está te usando, está mostrando uma pessoa que sofreu um acidente de moto, e essa pessoa fez uma cirurgia, mas não se recuperou 100%, e ali Deus está te mostrando, você está imaginando tudo aquilo, e ali você vai virar e vai falar: olha, tem alguém que sofreu um acidente de carro, que fez uma cirurgia, mas não se recuperou 100%. Amado, é certeza que vai levantar alguém e vai falar: eu estou aqui e eu sou uma dessas pessoas que passou por uma situação assim, assim, assim. E você vai ser um instrumento de Deus. Então a visão, ela está relacionada a essa palavra de conhecimento. Deus, Ele vai equipar você de dons, de ferramentas, para que você seja esse instrumento na vida das pessoas. O terceiro ponto, terceiro e último do tipo de visão, é visão dentro de uma visão.
Então, só para ficar bem claro isso, é quando você está no momento de adoração, no momento de louvor, e sua mente ela está longe, você está pensando coisas, e no meio desses seus pensamentos, Deus ele introduz uma revelação. Deus começa a ministrar algo sobrenatural na sua vida através disso. Eu lembro uma certa vez que eu estava dirigindo uma subcongregação, isso era em 2015, 2014, e nesse momento uma irmã pediu oração na casa dela. Ela falou: pastor, nós podemos marcar e orar na minha casa? E a gente foi lá, a Núbia estava comigo nesse dia, e a gente orou, nós oramos, nós encerramos a oração, o culto, e na hora que a gente foi para ir embora, o Espírito Santo falou para mim assim: vai no quarto dela e ora no quarto dela. E eu peguei e falei assim: eu não vou falar porque é chato eu falar para uma mulher orar no quarto dela, vai ficar esquisito. Então a irmã Cláudia, lembra da irmã Cláudia, avó? A irmã Cláudia estava saindo, foi muito engraçado. Ela virou para mim e ela falou assim: pastor, Deus me incomoda para nós subirmos e orarmos no quarto da irmã. Eu falei: amém, amém. Amados, quando a gente começou a subir aquelas escadas, eu comecei a sentir meu corpo tremer, meu corpo arrepiava e meu corpo tremia, meu coração disparava, e eu comecei a sentir a presença de um espírito maligno naquele ambiente. Então nós começamos a orar, e eu lembro que durante a oração eu coloquei óleo na minha mão, óleo na mão da Núbia, óleo na mão da obreira Cláudia e da Ana também, que estava com a gente, e nós começamos a colocar a mão nos objetos do quarto, e eu impus a minha mão sobre a cama dela. Quando eu coloquei a mão sobre a cama dela, o espírito maligno se manifestou no corpo dela, e ali nós oramos, nós repreendemos e nós expulsamos todo espírito maligno que estava possuindo o corpo dela. Então isso está ligado, irmão, a palavra de conhecimento, e palavra de conhecimento está ligado à fé que eu arrisco, que eu vou ousar, por mais que tudo diga o contrário. Eu tenho testificação no Espírito, de que é essa direção que Deus ele me está dando, e é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que falar. Então você vai ser esse instrumento de Deus. Flua no Espírito, amém, irmãos? Esse foi o tema de hoje, palavra de conhecimento. Quarta que vem nós continuamos com o nosso Next Level. Esse PDF eu vou disponibilizar para que vocês tenham ele. Quem está nos grupos, tem uma galera com a gente aqui do estado de São Paulo, eu vou disponibilizar no grupo da IDB Jovem Estadual também, para que mais pessoas sejam edificadas com esse conteúdo, e que você possa nesse ano se fazer um instrumento de Deus e ser usado poderosamente para edificar outras pessoas também, por onde você passar, aonde você estiver, que você tenha essa ação, esse impulso de fazer, não importando, aleluia, as circunstâncias em sua volta. Você é um agente de milagre, você é um agente de Deus. Paizinho querido, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, e nós aqui nesse momento abençoamos todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo pela internet, que o Senhor possa abençoar o lar de cada um, que o Senhor possa abençoar o coração de cada um, Senhor, dando graça, dando conhecimento, dando discernimento, Senhor, testificando no Espírito a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós queremos fluir no Espírito, nós queremos viver esse sobrenatural, Senhor, nós queremos ser instrumentos do Senhor, aonde nós estivermos, seja dentro da igreja, mas seja fora da igreja também, Senhor, que possamos ser, aleluia, aqueles que vão enviar luz sobre as trevas, em nome de Jesus Cristo. Se há alguém, Senhor, que se encontra doente, se há alguém que se encontra enfermo, meu Pai, nesse momento nós liberamos a cura, Senhor, que haja cura, meu Pai, em nome de Jesus Cristo.
que toda enfermidade caia por terra nessa noite. Nós expulsamos e repreendemos agora toda enfermidade, todo desconforto, toda dor, venha sair agora, em nome de Jesus Cristo. Toda aflição, toda dor, todo peso, que venha sair agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua paz seja derramada sobre nós, que a tua paz, que excede todo entendimento, venha guardar os nossos corações e sentimentos em Cristo, meu Deus.